Fala, povo de Deus, estamos começando hoje mais um Espia O Podcast e hoje no Pod Cristo nós vamos ter um convidado muito especial. Verdade, eu, Hélio Lobato, tenho a alegria, junto com a Tayana, de receber o nosso amigo Caio Medeiros. Seja bem-vindo, Caio. É uma satisfação estar aqui presente com vocês, é uma honra, na verdade, né? Estar aqui para poder falar um pouco de legendários, um pouco de vida pessoal, um pouco... E bater esse papo legal aí com vocês. Então, pode perguntar tudo, Tayana? Pode perguntar tudo, Caio? Pode perguntar tudo. Agora, se eu vou responder tudo... Bom, Caio, conta pra gente como foi que surgiu o Legendários? Como é que funciona esse projeto? Quem foi o fundador? Legendários, ele iniciou o projeto dele na Guatemala. Muitos pensam que foi no Brasil, muitos pensam até que foi em Belém. Mas não, ele começou na Guatemala, né, em 2015, pelo pastor Chep Putso. Ele teve uma visão de Deus e Deus revelou para ele tudo o que ele tinha que fazer. Ele anotou e realmente colocou em prática e hoje são centenas e milhares de legendários aí pelo mundo todo. Então o Legendários começou na Guatemala, né, em 2015 e com 109 homens. Eram apenas 109 homens que iniciaram esse projeto. E aí, para chegar no Brasil, teve um crescimento absurdo lá na Guatemala, de legendários. E o pastor Ricardo Nunes, aqui do Brasil, ele ficou bastante curioso, porque ele queria que os homens tivessem um gancho maior, né, nas igrejas, como potencial masculino. E ele ficou bastante curioso com o movimento e ele foi lá conhecer. Agora, pergunta que não quer calar. Como isso chegou na tua vida? Em que momento da tua vida você estava vivendo para viver essa experiência, para ter a necessidade ou também para ter a curiosidade de viver? Bom, eu tenho 28 anos. O Legendários ele chegou em Belém ano passado, em 2024. E... eu sempre cresci na igreja, né? Assim, adolescente. Que eu falo, crescia desde adolescente, eu entrei no caminho do Senhor, né? Com 14, 15 anos. E ali por volta de 20 anos eu saí do caminho do Senhor. E com 24 eu voltei. Aí a gente pensa que a gente sabe tudo, né? Eu já vivi na igreja, já saí da igreja, voltei para a igreja. Mas o Legendários, ele, na verdade, não fala de igreja, não fala de religião, não tem uma base religiosa. E nesse meio caminho aí eu falei assim, cara, eu sei tudo, de encontro com Deus, retiro espiritual, missão com adolescente, missão com jovens, enfim, sei tudo, só não sei a parte de casado, né, porque eu ainda não sou casado. Por enquanto, né? No final do ano já, se Deus quiser, vou estar casando. Está orando para casar. Essa bênção vai cair sobre você. Qual é o nome da felizada? Jennifer. Aproveita, manda um recadinho para ela aí. Jennifer, eu te amo. Que bacana. Então, eu não sou casado ainda, né? Mas eu tinha aquela sensação de falar assim, cara, eu já experimentei tudo na minha vida e tá tudo tranquilo. Mas quando chegou o Legendários, na minha vida, foi através do meu pai, que participou primeiro, junto com alguns homens da Assembleia de Deus, né, aqui em Belém. E ele chegou muito empolgado e eu falei assim, eu quero isso para mim também. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o nome do pai? Ed. Como era o Ed? Houve uma diferença, uma transformação na vida do Ed? Pós-Legendários, pós essa experiência, foi... talvez essa movimentação, essa diferença que te incentivou a conhecer? Ele chegou diferente. Ele chegou querendo mais de Deus e querendo mais trabalhar para que a nossa família fosse mais unida. Esse é o verdadeiro projeto do Legendários. Ele chegou com essa sede. Teu pai tem quantos anos? Meu pai tem 48. 48 anos. E esse movimento, ele é de quantos dias acontece? Ele saiu tal dia e voltou tal dia. Qual foi esse espaço de tempo? O Legendários, ele dura 72 horas, né? Começa meio-dia da quinta e termina meio-dia do domingo.
E dentre essas 72 horas, todo mundo fica totalmente incomunicável. Não tem como você saber de nada da pessoa que está participando. Eu estou te perguntando porque um homem de 48 anos, naturalmente ele é um homem experimentado da vida. Sim. É um homem que conhece as coisas. Mas você está me dizendo que em 72 horas aconteceu algo que trouxe uma mudança de maneira positiva para o pai. É isso? Exatamente. Ele foi e quando ele voltou, ele queria servir mais na igreja, ele queria orar mais de joelhos, ele queria estar mais junto com a família. E mais para frente eu vou contar um pouco de alguns testemunhos também, se vocês permitirem, né? A gente vai falar um pouco de alguns testemunhos aí, que não são segredos, né? Já estão na mídia, já é falado na igreja, para vocês entenderem um pouco de como é essa chegada do homem após o Legendários. A essência do Legendários é fazer o que com o homem? É transformar o caráter do homem. O nome do Legendários antes Legendários não. O momento que a gente vai para a montanha é chamado de top. Cada ida à montanha tem um número. Antes esse nome não era top, era REC, que é reto extremo caráter. Ou seja, é trabalhado o caráter extremo do homem. Lá na montanha, em 72 horas, é trabalhado em todo momento. Ele é provado tanto fisicamente como espiritualmente, o seu caráter a todo momento em 72 horas. Então, o Legendários é para isso. Um confronto direto. Um confronto direto. Exatamente. Aí, Tayana, você como mulher, a gente vendo a expectativa da mulher dentro do Legendários. É importante falar sobre isso. Muitas pessoas pensam que o Legendários ele é apenas para homens, né? Porque se a gente for olhar o Legendários como um todo, a gente só vê os homens ali, né? Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que a pessoa que envia esses homens para fazer a obra, para servir, para estar no Legendários, são as esposas. E as esposas, no Legendários, elas são chamadas de ladies. E elas têm um papel fundamental em todo o processo. Então, o Legendários é só para homens casados ou não? Qualquer homem pode participar? Tem uma idade ideal para que o homem possa participar? Como é que funciona isso? O Legendários ele não tem uma idade ideal. Porém, a gente aconselha que vá homens com mais de 18 anos, né? Que já são homens, né? Que já têm responsabilidade das suas decisões. Mas ele não tem uma idade pré-definida. Então, pode qualquer idade. Então, é bacana, assim, eu fico imaginando, agora a gente conversando aqui um pouquinho antes de começar esse bate-papo melhor, a Tayana vocês falando sobre a tua aproximação, que você é amigo também pessoal de quem? Do marido da Tayana. E ele vai pro Legendários, hein, gente? Tá registrado aqui. Então, ela tem que liberar. Tem que liberar ele para ir. E é importante entrar nesse tópico aí, porque entre 40% a 50% dos homens que vão pro Legendários é a esposa que inscreve o marido. É assustador. Ficar aí 4 dias de folga, né, do marido. É incrível, porque a maior mídia que divulga o Legendários hoje são as esposas. Porque o marido chega transformado, o marido chega querendo fazer tudo, querendo organizar a vida dele, querendo ser o provedor de fato, querendo dar o melhor para sua família, orando. Então, hoje, a maior divulgação são as esposas. Então, na verdade, também é um processo de restauração do sacerdócio familiar, do sacerdote, da posição, da postura do homem dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. O homem marido, o homem pai, o homem provedor, o homem protetor. Seria isso que o Legendário vai forjar, vamos dizer assim, o caráter dos homens? Exatamente. O Legendários veio para resgatar o caráter do homem, né? O caráter original. A gente fala que o Legendários ele é feito para reconfigurar o homem ao seu modo original. O que seria? Vamos deixar claro para quem está assistindo a gente, e essa batata eu vou deixar queimar bem na tua mão. O que é o homem original?
Tá. O homem original, segundo a Bíblia, né? O que é que a Bíblia fala do homem? O homem, ele é o cara que ele é o sacerdote da casa. Ele é o que vai para frente, ele é o que protege, ele é o cara que serve na sua igreja. E não é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê homens que não têm o seu papel de sacerdote, que não têm o seu papel de provedor da casa, que não querem servir nas suas igrejas. Esse infelizmente, é o que a gente tem visto, né? E aí o Legendários veio para resgatar justamente esse homem, trazer ele para o modo original. O que é o modo original? É o que Jesus Cristo colocou na Bíblia pra gente, que é ser esse homem que ama a esposa, que morreria pela esposa, é esse homem que vai ser realmente o sacerdote, o provedor da casa, sem reclamar, com felicidade, porque ele entendeu realmente o seu papel. Hoje em dia a gente vive numa geração assim muito feminista, né, de a mulher ser super independente, não precisar do homem para nada, ainda que ele seja o marido dela, né? Ela quer aquela independência de eu trabalho, eu conquisto, eu posso fazer sozinha. Então, realmente a masculinidade do homem é aquele termo masculinidade frágil de muitos homens hoje em dia, que eles vão saindo de cena e deixando a mulher tomar frente, né? Mas biblicamente a gente sabe que é o homem que tem que tomar a frente do lar. Então, basicamente, o Legendários é um projeto que vai fazer com que o homem ele volte a estar ali à frente do seu lar, pelo que eu entendi. É isso mesmo, né? Exatamente. Ele vai atingir o seu melhor potencial. O nome mudou, né, de REC, né, reto extremo de caráter, e hoje é TOP, que é Track Outdoor de potencial, que é justamente isso, que é atingir o potencial máximo do homem para ele ser esse diferencial na sociedade e resgatar a imagem do homem na família, na sociedade, no trabalho, em todos os aspectos da vida desse homem. Não ser um cara que vai ser mentiroso no trabalho, mas vai ser um cara reto, vai ter um caráter forjado. Não vai ser uma pessoa que vai tratar mal a sua esposa, mas ele vai ser uma pessoa que vai amar a esposa, entendeu? Então, o Legendários, ele faz isso com a pessoa, ele transforma realmente. Uma reconfiguração. Uma reconfiguração. E como foi que isso chegou aqui em Belém? Como foi que isso te alcançou? É interessante, porque eu estava me preparando para ir em outro estado, porque hoje já tem em todas as capitais praticamente do Brasil. Aqui no norte que ainda não está em todas as capitais, mas aqui em Belém já aconteceu ano passado o primeiro. E para chegar aqui, eu ia realmente fazer em outra cidade, eu já estava me preparando para fazer em outra cidade quando eu soube que ia ter aqui em Belém. E eu fiquei realmente feliz, porque tem todo um custo de logística para você ir para outra cidade, né, e tempo. Ok, para chegar aqui em Belém, o pastor, presidente aqui da Assembleia de Deus, pastor Felipe, ele reuniu alguns amigos, né, ficou sabendo do movimento, reuniu alguns amigos e falou, vamos conhecer esse movimento. E eles foram, né, fazer o primeiro top deles, né, participar pela primeira vez, e eles falaram, é isso que a gente precisa para a nossa igreja. É por isso que as igrejas pequenas estão com 80% são mulheres, 20% são homens, porque os homens não entenderam o papel deles na sociedade, não entenderam o papel deles, que eles devem servir a sua igreja. Os homens devem servir a sua casa, a sua família, a sua igreja. Os homens têm que ser servos. Essa é a verdade. E é um dado, em questão de religião, de igreja, de família, nós sabemos que quando uma mulher se converte, é 22% de probabilidade da família se converter, do marido acompanhar. E já é diferente quando o homem se converte. O papel do sacerdote exercido com excelência é 97% a probabilidade da família, dos filhos de todos acompanharem. Então, a pergunta também, eu não sou evangélico, ou melhor, eu tenho um amigo que não é evangélico e eu quero levá-lo para participar. Ele pode participar? Pode sim. O Legendários, ele não tem uma placa de religião. Ele não é... o Legendários é da Assembleia de Deus, o Legendários é da Quadrangular, o Legendários é da Angelim. Não é. O Legendários, ele não levanta uma placa de igreja. O Legendários, ele não tem uma religião. Ele não é da católica. Não. O Legendários, ele abraça todos os homens. Todos os homens. Então, desde o assembleiano
até o católico, até a pessoa que não tem religião nenhuma, todos podem participar do Legendários. Muitos falam até assim, eu tô precisando de uma adrenalina na minha vida, tô precisando de uma aventura, bora pro Legendários. Chama os amigos, bora pro Legendários e tudo. E lá eles encontram o Legendário número 1, que a gente nem entrou nesse assunto ainda, né? O Legendário número 1 é Jesus Cristo. Não sei se vocês perceberam, mas todos os Legendários eles têm um número. O meu é 67850. Ou seja, eu fui o Legendário 67.850 no mundo. E hoje a gente atingiu já a marca de 100 mil Legendários no mundo. E para honra e glória do Senhor. Expandiu, né, grandemente esse projeto, porque é algo que vem para impactar mesmo as famílias, né? Mas conta pra gente um pouco do que acontece lá, que tipo de movimento que acontece lá, porque isso desperta uma curiosidade, olha, esse né? Sorriso dele tá dizendo desperta assim... dentro de nós querer saber o que acontece lá, eu como falo, é eu não que falo. o homem muda tanto em 72 horas, porque é algo curioso, né? Eu acredito que todo mundo fica se questionando como é que funciona isso lá dentro de fato. Muitas pessoas perguntam por que não pode falar, né? Por que não pode falar o que acontece? Não é que a gente não pode falar, a gente pode falar. Mas é igual como se fosse um filme. Se eu falasse, perderia totalmente a graça, né? É igual um encontro com Deus, um retiro espiritual, igual qualquer coisa que a gente vai, a gente não fala. Porque a gente quer que a pessoa tenha a sua própria experiência. Dessa mesma forma é o Legendários. A gente não fala o que acontece lá para a pessoa ter a sua própria experiência. Mas o que acontece lá? Lá os homens são levados ao seu extremo caráter e eles são confrontados para conhecer o Legendário número 1, que é Jesus Cristo. Aí muitos perguntam assim, Caio, e quem é o Legendário número 2? Né? O pessoal fica curioso, já começa. Legendário número 2, Legendário número 3. O fundador do Legendários, o cara que fundou o Legendários, ele é o Chep Putz. Ele é lá da Guatemala, ele é um pastor. O nome dele é Chep Putz. E ele... é o número 3. Quem é o 2, então? Aí que buga mais a mente de todo mundo, né? Porque se o fundador é o número 3, o número 1 é Jesus Cristo, quem é o número 2? Alguns dizem que ele honrou o pastor dele com o número 2, né? Como honra ao pastor dele, da igreja dele. E ele deu o número 2 para o pastor dele, como forma de honrar ele. E o interessante, você falou que alcançou já o número de mais de 100 mil, correto? Mais de 100 mil. Ele começou com 109. Então, assim, a probabilidade do crescimento ela é gigante. A tendência de alcançar homens a nível de Brasil e mundo. Em quantos países esse movimento já acontece? Você tem esse dado? Chegou aqui no Brasil em 2017, 2018. Né, o Ricardo Nunes trouxe e fez o primeiro em Balneário Camboriú e hoje já expandiu. Hoje a gente já tem mais Legendários até do que na Guatemala, porque o Brasil ele realmente... é um país avivado, né? O Brasil é o país que faz a diferença onde Exatamente. onde quer que faça, né? O Brasil ele tem aquele pulso ali. Mas é muito interessante, assim, né? Uma pessoa ser transformada verdadeiramente em 72 horas, assim. O que mais te impactou dentro do Legendários? Uma experiência, assim, que pode ter sido com você, com um amigo, que aconteceu lá dentro, que você falou assim, cara, os meus amigos precisam ouvir, os que ainda não vieram, que não conhecem, precisam conhecer isso aqui. O que foi, assim, que mais te gerou esse impacto lá dentro? O que mais me gerou um impacto foi, como eu tinha falado, né? Tipo, eu achava que eu não tinha nenhuma experiência mais para acontecer comigo. Cara, eu acho que nada... sabe tudo já. Sabe tudo já. Sabe 2 versículos decorados só, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe tudo. Só. Mas eu achava que eu sabia tudo. E aí, quando eu fui lá, eu entendi. Lá no Legendários, a gente descobre que existem coisas que a gente precisa melhorar, precisa mudar para se tornar uma pessoa melhor. No Legendários eu vi pastores, né, de templo sendo totalmente quebrantados, totalmente transfigurados assim de uma forma boa para se tornarem um homem melhor. Às vezes tem pontos que a gente não consegue lembrar que lá o Legendário número 1, Jesus Cristo, ele te faz lembrar, olha, nesse ponto aqui você precisa melhorar.
E lá a gente é confrontado realmente com isso. E na minha vida, eu até falei isso no meu pedido de casamento, para quem não sabe, eu noivei no Legendários, né? Foi tão forte para mim que eu falei, cara, eu preciso casar, eu preciso seguir em frente, eu preciso ter uma família, eu preciso cumprir com o meu chamado, com o meu ministério. E logo após o Legendários eu queria casar. Então eu fiz o primeiro aqui no Pará. No segundo eu já pedi a minha noiva hoje em casamento, na chegada do Legendários. Que bênção. Então, pra mim, o que virou a chave foi realmente isso. Falar assim, cara, eu sou homem e eu preciso exercer a minha função de homem. Eu preciso transformar vidas, eu preciso servir na minha igreja, eu preciso dar o meu melhor. Veio com aquela vontade de fazer mais para Deus, né? Porque muitas das vezes, como você falou, você cresceu na igreja. E geralmente quem cresce na igreja tem aquela rotina monótona de eu congrego, mas eu não tive ainda aquele verdadeiro encontro com Deus. Como você falou, o seu encontro com Deus foi há 5 anos atrás. Então, por mais que você tenha crescido na igreja, na sua cabeça já estava ali aquilo programado de eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. E o Legendários, ele veio para literalmente confrontar os homens, né? Porque o homem é muito cabeça dura, né, gente? Vocês sabem que homem tá? é muito cabeça dura. Não. Muitas das vezes, o homem, por ser casado, ele ouve a mulher, mas pelo fato dele ser o cabeça, ele já não ouve muitas vezes. Então, o Legendários, ele vem para fazer com que o homem ele tenha uma visão baseada não só naquilo que ele vive dentro de casa, mas que ele tenha uma experiência com outros homens, conhecendo essas experiências, né? Então, vem para confrontar, para dizer, olha, você não sabe tudo, você precisa sim melhorar. Então, o homem, pelo fato dele ter essa masculinidade, né, dura, né, que o homem geralmente tem isso de natureza. É muito interessante esse projeto, por conta disso, que vem para quebrar paradigmas mesmo, né? E fazer com que o homem seja confrontado ali, né? No seu íntimo. E aí, Lobato, sentiu interesse de ir lá, conhecer como é que funciona o Legendários? Com certeza, mas assim, deixa eu defender a classe masculina aqui um pouquinho, né? Porque sofremos um ataque agora, Caio. Sofremos um kamikaze, caiu de repente no nosso meio. Na verdade, existe realmente esse grande conflito de até onde o homem é o cabeça e até onde a esposa, a mulher é a conciliadora, a ajudadora. Eu acredito muito no meio termo da situação. Realmente, tem homem cabeça dura, eu não sei se ela está realmente aí desabafando Não, hoje. meu marido não é cabeça dura, ele me ouve. Ele me ouve. Não estou falando isso porque ele está aqui do meu lado, não, gente, mas ele realmente me ouve. Então, brincadeira à parte... Mas é uma realidade a gente também aprender a ouvir. Eu costumo dizer que quem não senta para ouvir nunca pode ficar de pé para falar. Então eu acredito nesse confronto, na importância. E falando em noivado, que você falou tudo, já estava noivo, já estava, na verdade, namorando há quanto tempo e esse despertar que foi lá dentro. Conta assim pra gente, bacana, você falou que, aqui confidenciando a gente, que você tinha tanto tempo de igreja. Eu digo que nós temos o tempo de convencido e o tempo de convertido. Mas houve assim um despertar nesses últimos 5 anos. Como é que foi assim que começou essa transformação de fato, essa necessidade de ser esposo, de ter família? Achei muito bacana aqui a gente conversando, você falando sobre os teus projetos e organizando e botando meta, alvo para se cumprir, para que possa se tornar realidade o teu sonho. Ok. No Legendários a gente tem um lema, né, que acho que muitas pessoas já viram a gente falar Ahu, só que... Como é que é? Faz aí de novo. Ahu. Olha aí. Só que muitos pensam que é A-R-U, né, Ahu, mas é A-H-U, que é amor, honra e unidade. Então isso é algo que a gente realmente trabalha muito no Legendários, a gente tem que ter mais, os homens têm que ter mais amor, né? Entre família mesmo, amor. Honra, o homem precisa dessa honra, ele precisa ser honrado, ele precisa honrar outras pessoas, ele precisa honrar a Deus, ele precisa dar honra. E unidade, o homem precisa andar com pessoas que estão no mesmo sentido dele. Se ele está agora no sentido reto, né, um sentido melhor, ele precisa andar com pessoas no sentido melhor. E a gente chama no Legendários esse grupo de homens, né, de legendários, caminhando num sentido de melhoria,
de caráter, de potencial, de tudo, de manada. Na verdade, existe um ditado popular, um dito popular que diz: me diz com quem tu andas. Eu direi quanto E eu costumo dizer, quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo, a convivência com os porcos fez ele pensar como porco. Ele teve o desejo de se alimentar da comida do porco. Então, assim, um novo grupo, um novo time, novos amigos também com certeza vão te dar novos pensamentos e novas oportunidades. Então, acredito que o Legendário ele trabalha muito nisso, nessa questão de irmandade, de cuidado, de zelo. Existe na tua vida uma diferença antes e depois do Legendário? Existe, sim. Existe uma diferença, na verdade, absurda. Porque antes do Legendários, eu, né, como vocês comentaram, eu já era crente, né? Eu já era evangélico, já era servo, né, na igreja. Eu já liderava células, eu já trabalhava na igreja. Mas após o Legendários, você sai da zona de conforto. Você quer mais, você entende o seu papel, de fato, na sociedade, né? Que bacana. Dayana, é importante para todas as pessoas que recebem esse nosso conteúdo, que eu tenho certeza que isso aqui nasceu no coração de Deus, para dizer para essa esposa, para dizer para essa família que ainda existe um norte, ainda existe uma esperança. A gente, com atendimento pastoral, atendimento de gabinete, a gente encontra muita desesperança dentro das famílias. Então, eu acredito que lá na Guatemala, de algum modo, o Senhor olhou um homem que acreditou na construção da arca. Porque hoje, falar da Arca de Noé é muito fácil. Falar do Legendário hoje, talvez seja muito fácil. Mas naquele dia alguém precisou acreditar em uma orientação, em um novo tempo, em uma nova direção. Então, para essa mãe, para essa esposa, a gente, pelo que você está falando, eu já estou empolgado, te confesso, a conhecer, e já vou dizendo que eu já aceito o convite, não sou difícil, e a gente aumentar isso para as famílias, aumentar isso para os homens, porque tem homens hoje que a sua autoestima, a sua necessidade de vencer, o seu sonho, ele já sepultou. Ele já acha que para ele está bom, é até ali e não vai mais. Então, pelo que eu tenho entendido, o Legendário está trazendo uma virada de chave. Uma virada de chave importante. Eu digo que Deus, para mudar a nossa vida, ele só precisa de um dia. A Bíblia é muito clara quando ela diz que quando Jó orava pelos seus amigos, naquele dia Deus mudou sua sorte. Então a sorte de muita gente está sendo mudada. E eu queria falar, inclusive, sobre isso daí para as pessoas que estão assistindo em casa, né? Legendários, ele não tem uma bandeira, ele não é só para crente, ele não é só para pessoas católicas, ele não é só para pessoas evangélicas, ele não é para pessoas fechadas, assim, em um círculo. Não, ele é para todos. Legendários é para todos os homens, ele é para todos que acreditam no potencial. Você quer ter certeza que o Legendários, ele tem uma influência boa? Fala com uma esposa de Legendário. Fala com uma família de Legendário. Eles são hoje os maiores divulgadores do movimento. Porque quando você conversa com uma esposa de Legendário que teve o seu marido transformado, né, você vê o orgulho dela de falar assim: agora eu vou ser submissa a esse homem. Porque agora ele me ama e ele entendeu o verdadeiro significado de homem na casa. Então a dificuldade de relação de submissão que é um grande paradigma, né? Paradigma. É verdade. Porque hoje a mulher diz, não sou... Existe também a questão da dificuldade de se entender o que seria essa submissão da esposa para o marido, que não é estar abaixo, não é estar acima, é estar ao lado, igual ali, caminhando ao mesmo passo, não permitindo que o jugo seja desigual. Porque quando o jugo é desigual, machuca, um machuca o outro. Então, acho que essa organização ela é muito importante para a mulher poder identificar o homem como homem, o homem como marido. A gente vê muitas vezes, hoje, esse papel totalmente perdido. Como eu costumo dizer em atendimentos, nós temos... Eu já vi esposa dizer assim: pastor, eu estou casado com um menino. Ele não é meu marido, pastor. Ele é meu filho. Então, essa questão do original que você falou foi uma coisa que ficou muito da minha cabeça, gerou um registro muito positivo da transformação que a gente precisa, que a gente acha que não precisa.
Você falou de pastores, há quanto tempo aí nós estamos, há muitos anos na frente de obra, cuidando de outros homens, de famílias, e isso vem com certeza acrescentando. A gente fala também que meninos fazem o que querem, né? E homens fazem o que tem que ser feito. E é exatamente isso, a gente lá entende o que realmente tem que ser feito, né? E voltando um pouco aqui agora na minha história, né? Abrindo um pouco fora de Legendários, queria falar também sobre relacionamento. Hoje, nas igrejas, isso também envolve Legendários. Eu acredito que os jovens solteiros devem fazer Legendários para poder entender o seu papel, para poder dar um norte na sua vida. Porque hoje você vê igrejas cheias de jovens solteiros. Ninguém quer casar mais E quem hoje. casou separa, né? Não fica Quem muito casou, tempo separa. casado, né? Porque não tem uma orientação devida, assim, né? E voltando a esse papo de submissão, isso daí é algo muito recorrente, né? Porque eu, como mulher casada, cristã, eu sei que eu devo ser submissa ao meu marido. Só que o que acontece? Hoje em dia, de fato, é uma geração de meninos. Então, eu acredito que muitas mulheres que casaram, olha, tem aquela visão do marido de tipo, eu não posso ser submissa a esse cara. Esse cara, ele não sabe como me tratar da melhor forma. Esse cara não cuida de mim como deveria cuidar. Como é que eu vou ser submissa? Então, o Legendários, ele vem até para ensinar o homem a como tratar a mulher para que ela venha de fato ser submissa ao homem. Porque ser submissa não é um sacrifício, né? Tem muita mulher que olha e pensa assim, cara, eu não vou ser submissa, eu sou independente, eu não preciso disso. E, de fato, não é isso. Ser submissa é como você falou, Caio, é estar ali ao lado, né? Estar ali acompanhando, porque se eu sei que o meu marido é um homem de caráter, é um homem que foi forjado verdadeiramente em Deus, então fica muito fácil ser submissa a ele, né? E o Legendários, ele vem também para ensinar muito isso, né? Para fazer com que as famílias que estavam talvez desestruturadas, né, elas voltem ali pro eixo que deveria nunca ter saído, né? As mulheres não querem ser submissas, né, por conta justamente disso, de ver meninos, né? E isso entra também em todos os ramos, né? Porque os jovens estão solteiros, não querem casar porque são meninos, não são homens. Ainda não tiveram essa chave. Então, por isso que eu falo, cara, jovem tem que fazer Legendários. Você que é solteiro, Legendários é para casados. Já ouvi muito falar isso. Não, Legendários não é só para casados. Legendários é para todos os homens. A gente está falando tanto em fazer, em fazer, em fazer. Aí essa pessoa, o amigo que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, diz assim, eu quero fazer. Qual é o caminho que essa pessoa tem que seguir? Ok. Você vê o seu estado, muitas pessoas do Amapá, Amazonas, muitas pessoas aqui próximo, até o Pará, porque o Pará é muito grande, vem fazer aqui a primeira vez aqui na nossa pista, aqui no Pará. Para você ter conhecimento de quando vai acontecer, de qual é a forma de inscrição, você tem que acompanhar o Instagram. A gente tem o Legendários Pará, que é o nosso daqui, né, que é Sentinelas da Amazônia. Eu acho que é também interessante a gente falar um pouco do uniforme, né, que muita gente tem dúvidas do uniforme, como é que funciona. O nosso aqui do Pará é Sentinelas da Amazônia. Então, o nome do Instagram é Legendários Pará. Se você mora em Manaus, né, também tem o Legendários de lá. Então, hoje o Instagram é a nossa melhor ferramenta para poder fazer a inscrição e divulgar as datas. E a gente também tem o Legendários Brasil, que divulga a relação no mundo todo. Onde vai ter Legendários lá nos Estados Unidos. Eu quero fazer nos Estados Unidos. Lá tem Legendários lá. Legendários Orlando. Tem Legendários Miami, que é Alma Guerreira, né? Então, tem vários locais. Então, a forma da pessoa se inscrever, para você homem que está assistindo, para você mulher que está assistindo, para você filho. Hoje eu conheci 2 filhas que inscreveram o pai. Que bacana. Hoje eu conheci 2 filhas que inscreveram o pai. Para você filho, filha que está assistindo, a forma de você inscrever o seu pai e acompanhar, entender o momento certo de fazer o Legendários é pelo Instagram. Então, Legendários Pará. Bacana. Qual é o teu Instagram? Alguém gostou aqui de ti, quer te seguir, quer te perguntar alguma coisa? Se prepare para isso. Tá bom. O meu Instagram é Legendários. Ele está tão apaixonado. O meu Instagram é Caio Wenner, WENNER, _. Caio com K e com Y. Totalmente estranho. É isso mesmo. É bom que ele mesmo, né? Totalmente estranho. Estranho. Estranho mais feliz, estranho mais abençoado. Exatamente. Estranho guardado. Caio, a gente entrou e saiu. O casamento. Qual a importância dentro do Legendário
esse algo tão poderoso chamado de casamento. Aí segura aí, eu vou te fazer outra pergunta. Qual a importância da relação que você falou lá atrás, que o pai fez, que você fez? A relação de pai e filho. Porque a gente sabe que hoje existe muita dificuldade no relacionamento familiar, tanto cônjuge, quanto pais e filhos, mães e filhos. Como é que isso é tratado? O Legendários, ele é feito para a família, né? Tipo, ele vai impactar a família como um todo. Aí, eu vou começar pela segunda pergunta. Pais e filhos, né? Hoje a gente vê uma distância muito grande entre pai e filho. E dentro do Legendários, a gente tem para Legendários já formados montanhas para a pessoa ir com o filho. Então, o nome do projeto é Legado. Projeto Legado. Que é o Legendário, ele leva o seu filho e vai para a montanha. E isso é muito legal porque aproxima a família. E agora voltando para a primeira pergunta, que é sobre o casamento. Existe também o projeto REM. A gente vai ter ainda o nosso primeiro aqui no Pará, né? Que é para casais. É o Legendário junto com a sua esposa. Com a Leide. Com a Leide. Junto com a sua esposa. Eles vão juntos para a montanha. E lá eles vão ser ministrados, impactados, vão ter os momentos deles. Porque o Legendários, ele é para a família. Ele é para ganhar de volta aquilo que o inimigo quis levar. Restaurar o casamento, restaurar a família, restaurar o papel do homem dentro de um casamento. Assim, para ficar mais claro, você falou de testemunhos. Dá um testemunho desses impactantes que certamente vão abençoar a vida de muitos dos amigos e as amigas que estão nos assistindo. Certo. Eu vou começar por um testemunho sem mencionar nomes, né? Teve uma amiga, né, uma conhecida, que levou o pai dela para o Legendários. E eu fiquei bastante curioso. Eu perguntei assim, por que ele mesmo não fez a inscrição dele? E aí ela falou, né, que por força dele mesmo ele não ia. Ele não ia participar. E aí eu fiquei mais curioso. Eu falei, mas como é que ele foi? Aí ela falou, a gente inscreveu ele no Legendários. E eu falei, caramba, olha como é que funciona, né? Existem muitas mulheres que inscrevem seus maridos, mas também tem filhos que estão pedindo socorro, né? Assim, né? Será que isso aqui tem uma esperança de mudança dentro da minha família? Exatamente. Será que tem uma esperança dentro da minha família? Vamos dar a última cartada, entendeu? Tem muita gente dessa forma. Vamos dar a última cartada, vamos ver como é que funciona. E aí ela inscreveu o pai dela e ele participou do último agora que teve, né? Que foi o aqui do Pará mesmo, que eu servi agora. E eu cheguei com ela e perguntei agora, né? E aí, como é que foi a volta dele? Ela falou assim, não sei o que vocês fizeram. Mas foi uma pessoa e voltou outra pessoa. A pessoa que foi não é a mesma pessoa que voltou. E essa pessoa que está lá em casa, ela é muito melhor do que o que foi. Ressignificou totalmente. Totalmente é outra pessoa. E aí, isso daí, cara, eu fico muito emocionado em ver essa atitude, ver esse momento, sabe? Porque ela falou assim, meu pai não queria saber de igreja, meu pai não queria saber de família, não queria saber da gente, ele só existia. Hoje não, ele quer sair com a gente, ele quer abraçar todo mundo, ele quer sentar com todo mundo e conversar e falar, olha, o que a gente vai fazer? Vamos viajar, vamos... Sabe? E é isso daí, eu fiquei olhando assim, com brilho nos olhos, assim, porque é por isso que eu tô aqui hoje, é por isso que eu sirvo sempre que tem, eu vou servir, é por isso que eu falo mesmo do Legendários, porque é justamente por isso, para famílias serem reconstruídas. O que eu acho bacana, assim, Tayana, é ver a alegria e o amor e o entusiasmo que o amigo fala sobre esse projeto. Isso foi um testemunho sobre pais e filhos. E o outro? Vou te puxar mais um pouquinho. Tá. Tem um legendário amigo daqui do Pará mesmo. Ele não queria ir e no dia de ir, ele brigou com a sogra.
Brigou com quem? Com a sogra. Mas genro não briga com sogra. Isso no Legendários acontece isso, o genro brigou com a sogra. Não, ele ainda não era. Ainda não era. Ele brigou com a sogra dele e ela escreveu ele, montou a mochila dele. Férias do genro. Vai. Montou a mochila dele e falou, agora vai. Ele falou, não vou. Ela falou, vai sim. E na hora de ir, ele foi, sabe? Com amargo assim, sabe? Mas ele foi. Lá ele foi totalmente transformado. Foi resgatado o ministério dele que tinha sido apagado há muito tempo. Ele chegou aqui gritando, falando para a esposa dele, eu te amo, falando para a sogra dele, minha sogra, eu te amo, você é tudo na minha vida. Chegou a e tem um testemunho que é diferente desse, de família. Tem um amigo nosso, né? Ele é o Kim. Ele, lá da nossa igreja, ele não podia ir para os Legendários. O ligamento dele, do joelho e da perna, tinha rompido. E ele não podia carregar peso, nem andar muitos quilômetros, não podia. O ligamento dele era rompido. E aí, ele foi. Ele falou assim, cara, não tem nada que me faça não ir. Né? Tem vídeos aí na internet que as pessoas veem pessoas com cadeira de rodas participando do Legendários, pessoas deficientes participando do Legendários. Porque é igual a Bíblia fala, se você tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, né? Deus faz um milagre. E ele foi, mesmo não podendo, ele foi. E lá dentro do Legendários, claro, ele não fazia tanto esforço por conta do ligamento dele da perna, das suas limitações. Mas foi passando os dias e aquela dor foi passando. E ele chegou totalmente incrédulo, sem entender nada. Teve um momento dele lá com Deus, ele foi transformado, foi reconfigurado. Mas ele chegou querendo logo ir no médico, que ele tinha ido antes de ir. Chegou lá no médico, mandou bater o raio-x, o ligamento dele estava intacto. Meu Deus. Quer dizer que ele recebeu um milagre da cura dentro do Legendário. Dentro do Legendário. Gente, então, isso é muito impressionante, né? É a presença de Deus em todas as áreas, né? Na família, na saúde, nas finanças, como você falou, da reconfiguração do cara, entender que ele é o provedor, que ele tem essa bênção sobre a vida dele. Nós estamos chegando, Caio, Tayana, ao final do programa, ao final do podcast. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Assim, eu queria, antes de me despedir, da Tayana se despedir, que você deixasse assim a tua melhor experiência pessoal, de fé. 3. Pessoal, fé e Legendários. Tá. A minha melhor experiência pessoal, né, na igreja, questão de testemunho, né? Não sei se a gente tem muito tempo ainda para falar, mas eu vou só resumir. Eu era uma pessoa que estava próximo a virar ateu. Acredito que o Bruno não entende um pouco disso. A gente que era adolescente juntos na igreja, né, na época, muitos de nós saímos da igreja e ninguém quis voltar mais. E aí teve um momento que eu queria virar ateu. Eu falei assim, eu vou virar ateu. Na igreja todo mundo mente mesmo. A pessoa que fala em línguas, ela está inventando. A pessoa que tá cheia do Espírito Santo, que cai no chão, ela está exagerando. O pastor pega uma pregação pronta para falar ali alguma coisa que vai tocar, ele já sabe da vida da pessoa e já fala. Incredulidade total. Eu ia virar ateu. E o meu pai falou assim, Caio, tu quer ir pro encontro com Deus? Eu falei, quero. Isso tem uns 4, 5 anos, né, atrás. Eu falei, quero, não tem nada pra fazer mesmo, bora, né? Não tem nada pra fazer, bora lá nesse encontro com Deus, né? Vai que, sei lá, alguma coisa acontece lá, mas era a minha última jogada. Isso eu falo pra todo mundo, nunca façam isso. Nunca coloque Deus na parede, né? Nunca brinque com isso. Mas eu já estava num nível já de incredulidade extrema. Então, tipo, era a minha última cartada, eu ia virar ateu. Dentro do meu coração eu ia virar ateu. E nesse encontro com Deus, Deus usou uma mulher e chegou comigo e falou assim, você não queria me conhecer? Eu estou aqui. E aí eu olhei para ela assim e comecei a chorar, né? E ela começou a falar coisas da minha vida. Você não queria ter uma experiência
estou aqui. E aí eu tentava falar alguma coisa para ela e não conseguia falar nada. E ela falou assim, eu só quero que você dance comigo. Prazer, meu nome é Espírito Santo. E aí a gente começou a dançar. Isso no encontro com Deus, todo mundo caído no chão, todo mundo no chão assim, deitado, né, cheio do Espírito. Foi muito forte mesmo, foi no meio de uma mata assim, parece Legendários, né? No meio de uma mata. E aí ela começou a dançar comigo pro lado e pro outro, assim, andando sem pisar em ninguém. E eu de olhos fechados aqui. Quando eu abri os olhos, eu sentia alguém comigo, mas ela não tava aqui. Ela tava do outro lado e eu sentia uma pessoa comigo dançando. E eu me desesperei na hora que eu abri os olhos. Eu me desesperei e eu vi aquela situação. E na mesma hora ela veio correndo, colocou a mão no meu peito e falou assim, ó, tem um demônio na tua cabeça desde quando tu era criança. E só tu pode libertar. Eu não posso, ninguém aqui pode. Só tu. Tu quer ser liberta desse demônio? Eu falei, quero. Ela falou assim, então expulsa ele. Só tu pode. E eu comecei a falar, né? Sai. Você rejeitou aquela ação espiritual na tua vida que vinha desde do momento que você é criança. Exatamente. Você repreendeu. Repreendi. Eu comecei a repreender. Sai de mim, sai da minha cabeça. E aí ela falou assim, ele só vai sair quando tu estiver cheio. E aí eu comecei a pedir para ficar cheio do Espírito Santo. E eu senti como se fosse uma mangueira de bombeiro, assim, no meio do meu peito, que abriram a torneira e começou a me encher. E eu comecei a encher, e eu comecei a chorar muito. E eu senti aquele alívio na minha cabeça saindo. Na hora que saiu aquele alívio da minha cabeça, eu caí no chão. Ou seja, tudo que eu falava que era mentira aconteceu comigo no mesmo dia. Eu comecei a falar em línguas, eu caí no chão, fui levado para um mundo espiritual, para um local espiritual, tive uma experiência com Deus nesse mundo espiritual, voltei para o meu corpo e passei uma semana pedindo perdão. E Caio, isso é muito interessante, né, Lobato? Porque muitas pessoas, assim como você, estão incrédulas, saíram da igreja, não acreditam mais no poder de Deus, né? Não acreditam que Deus pode transformar verdadeiramente. Mas eu tenho um recado para essas pessoas. Não saiam da igreja por causa de outras pessoas, porque todo mundo é falho. A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Então eu não tenho que ter alguém como o meu exemplo. O nosso principal exemplo, né, Caio, deve ser verdadeiramente Jesus. Então você ali na sua última cartada, né, teve de fato encontro com Jesus. Eu não sei como você se encontra hoje em dia, talvez você esteja como o Caio estava, incrédulo, desacreditado, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um propósito na sua vida maravilhoso e não desista de ter esse encontro, porque até pro Caio que já tinha desistido, o Senhor chegou e falou assim, não, calma, a tua história não vai acabar aqui. Então, às vezes, a gente acha que está no fim da nossa carreira cristã, no fim da nossa fé, e Deus vem e nos mostra que a gente precisa ter apenas um grão de mostarda, que Ele vai fazer e trazer essa reviravolta na nossa vida, né, Caio? Amém. Um testemunho rápido de fé é justamente o meu noivado. Porque eu sempre, antes, né, uns 5 anos atrás, para trás, né, eu sempre tinha que estar com alguém. Sempre tinha que estar com alguém, com uma pessoa do meu lado, sempre tinha que estar com alguém. E nunca dava certo. E aí, quando deu aquela virada de chave em mim, eu falei, cara, eu não tenho que procurar alguém, eu tenho que viver para Cristo. Os jovens têm que viver para Cristo. Então, a dica que eu tenho hoje para os jovens de todas as igrejas, de todas as idades, que querem namorar, vivam para Cristo. Sirvam a sua igreja, vivam para Cristo, trabalhe na sua igreja, honre seu pastor, honre a sua liderança, porque o melhor Ele tem preparado para você. Então, eu servi a igreja durante mais de 2 anos, 3 anos ali, sem querer saber de ninguém. E quando eu encontrei a minha noiva hoje, na hora que eu entrei na sala que ela estava, a mesma sala que ela estava, que eu olhei para ela, o Senhor falou no meu coração, essa aqui é a sua esposa. Que bacana. E eu fugi dela. Ainda era um menino. Eu fugi dela. Ela sentou aqui, eu sentei lá do outro lado da igreja. E aí, quando acabou tudo, eu fui lá pro fundo, quando eu vejo umas meninas trazendo ela para falar comigo que era para trabalhar no encontro. Olha só. Na nossa equipe. Aí eu falei, meu Deus, eu tô fugindo dessa mulher. Eu falei, tá, apresentei lá tudo. Peguei o contato dela, que tinha que botar num grupo, né? Pra colocar no grupo, né? E aí tá, deixei elas pra lá, né, e tudo. E aí fui falar com o pessoal sobre camisa do encontro e tudo. E eu escutei aquelas meninas falando atrás de mim, isso já era tarde da noite. Quando eu olho pra trás, ela lá de novo. Eu olhei pra ela e falei assim,
rapaz, vocês ainda estão aqui, vocês vão como? Aí elas, a gente vai de Uber, de ônibus. Eu falei, mas vocês moram tão longe, vocês vão de Uber, não tem nem como eu dar carona, que é totalmente contramão pra mim. Aí ela falou assim, eu que moro lá longe. Aí eu falei assim, aonde tu mora? Que eu também moro lá longe. Ela falou assim, lá pra Augusto Montenegro. Eu falei, eu também. Aí pronto. Aí eu dei carona pra ela esse dia, e aí a gente foi fazendo uma amizade, trabalhamos junto na igreja, então fica a dica. Sirvam a igreja, trabalhem na igreja, que Deus tem o melhor para vocês. Então aí a gente começou a servir, viramos amigos, e logo após a gente começou a namorar, a gente noivou e já vai casar. Bacana. Caio, parabéns, eu quero assim que você deixe as tuas considerações finais, estamos aí na reta final. A palavra é tua. Tá. Hoje eu sou o homem que eu sou por conta do meu pai, né? Eu honro ele aonde eu vou, em todos os assuntos, porque para mim ele é o meu maior exemplo, né? E eu sou muito grato a ele por tudo na minha vida. E eu agradeço também a todos vocês, né? Por essa honra de estar aqui presente e compartilhar essas histórias dignas de serem contadas, né? Que a gente fala no Legendários, histórias dignas de serem contadas. Foi muito bom te receber aqui, Caio, hoje. Eu espero que pessoas sejam impactadas através desses testemunhos, que isso daí é apenas um pouquinho, né, do que acontece lá no Legendários. E olha, tu me convenceu a deixar o Bruno ir, viu? Porque eu tava meio assim, mas de fato parece ser um projeto mesmo Sim. que nasceu no coração de Deus, né? E que vem aí impactando muitas famílias. Mas é isso, Lobato. Espero te ver lá também no Legendários, né? Para que você venha também compartilhar. Você e o Bruno, né? Compartilhar aí. Daiana, Deus te abençoe. Caio, Deus te abençoe. Você que ficou com a gente, que Deus te abençoe e nunca se esqueça. Seja feliz porque essa é a vontade de Deus.